Olá, boa noite. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Eu queria falar hoje da confiança, da certeza de confiar. O paraquedista, quando ele solta, quando ele dá o salto do avião, ele tem certeza que quando ele puxar aquela cordinha, o paraquedas vai abrir. Ele se joga. Se vai abrir ou não, ele só vai saber durante o voo. Durante quando ele estiver flutuando, que ele puxar, aí ele vai saber se o seu paraquedas vai dar o resultado esperado. Ele se joga. Ele simplesmente confia que vai dar tudo certo. Você, meu amigo, que está aí do outro lado, você tem confiado em quê? Você tem se apoiado em quem? Você tem depositado as suas forças em quem? Quem tem sido que você tem confiado a sua vida? Você tem confiado a sua vida na mão de quem? Quem você tem depositado as suas forças? Você tem se entregado, assim como esse homem que pulou de paraquedas e tem certeza que quando ele puxar a cordinha, o paraquedas vai se abrir, ele vai se aterrissar em segurança. Você tem depositado a sua fé em alguém que tem dado resultado? Aqui na Bíblia mostra 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens que confiaram em alguém que ele não tocou, que ele não viu face a face, ele só tinha certeza absoluta que ele era Deus soberano, criador dos céus e da terra, que podia todas as coisas, que ninguém está acima dele. Aqui na Bíblia fala desses 3 homens e fala de um rei que construiu uma imagem que todo mundo tinha que se prostrar e adorar essa imagem. Diz aqui em Daniel 3, no verso 3, então se reuniu os principais, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor tinha levantado. O rei Nabucodonosor tinha feito uma estátua e ele lançou um decreto que aquele que não se curvasse diante essa imagem seria lançado na fornalha de fogo. Ele criou um Deus, só que Sadraque, Mesaque e Abednego não aceitou se curvar a um Deus feito pela mão dos homens. Não aceitou aquela imposição, porque é no momento de perigo que você realmente precisa de socorro que aquele que você clama te atende. Você tem depositado a sua fé em quem? Cada um tem fé para comer carne, outro para comer legumes. Mas qual tem sido, em quem você tem empregado a sua fé? Tem trago o resultado esperado? Tem te socorrido no seu momento de aflição? Esses homens aqui se levantou, governador, capitão, juízes, pessoas fortes, poderosas, para quem era um escravo, negar, ser desobediente a um decreto que foi lançado por amor ao seu Deus. Eles amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Olha que interessante você confiar naquele que criou todas as coisas, os céus e a terra, você abrir mão da sua vida para confiar que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Deus. Se levantou autoridades que estavam acima deles e eles disseram não para o que era oferecido para eles, mesmo com todo o conforto do palácio,
Eles tinham tudo do melhor, mas eles eram escravos, então não tinha autoridade nenhuma. Imagina, nesse momento, o que se passou pela cabeça deles. Eles só tinham certeza de uma coisa: eu sei em quem tenho confiado a minha vida. E quando eles foram lançados na fornalha de fogo, diz que eles diz mais à frente, que diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, para vos prostardes, adorardes a estátua que fiz, bom é. Eles foram intimados, bom é. Mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Você imagina a autoridade sobre ele, fogo ardente, sobre ameaça, sobre pressão. Seriam lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que o rei intimou eles e disse: ó, bom é que vocês se curvem, bom é que vocês aceitem o que você está vivendo agora, porque a vida, ela te oferece uma gama grande de oportunidades, mas vai caber você ser o que está dando para ser ou ser o que realmente você quer ser. O que a vida te oferece, está te impondo, ou você vai ser o que você realmente quer, aquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que faz bem ao próximo, aquilo que faz bem para você também. Você vê que esses homens, eles foram ordenados a se curvar. E no versículo 20 de Daniel 3, no 20 diz: ordenou aos homens mais poderosos que estavam no exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Amarraram ele, ataram ele, eles os amarraram. Olha, ou você se curva, ou a partir de agora vocês estão presos. A vida de vocês já era, mas eles se manteram firmes. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas e seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregavam a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você vê que o fogo era tão ardente, estava tão forte, que os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo foram mortos. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Você vê que aqui o tempo todo a Bíblia diz que era feroz o inimigo que se levantou contra eles. E mesmo eles vendo aquela situação de pressão, aquela situação difícil, aquela situação de aperto, decisiva, que eles tinham que tomar uma decisão: eu vou viver e vou negar meu Deus, ou então eu vou morrer, lançado numa fornalha de fogo. Mas eles tinham certeza em quem eles criam. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados, 3 homens amarrados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Eles foram lançados amarrados na fornalha de fogo ardente. E Deus livrou eles,
salvou quando o rei olhou e disse: eu vejo 4 homens, e eles estavam soltos, que andavam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto era semelhante ao Filho de Deus. Oh, meu Deus, olha, que maravilha, imagina. Deus te protegendo, te segurando com a sua confiança, com a sua certeza de que você não está sozinho, por mais que os momentos que se apresentem diante de você, difíceis de ser resolvidos. Você vê que eles estavam aqui contra eles, autoridades, juízes, capitão, gente do alto escalão. Aos olhos do ser humano, já era, eles estavam abatidos, eles já estavam mortos. Já era o fim para aqueles que estavam olhando. Mas eles, com a sua certeza, confiaram em Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servo do Deus Altíssimo, reconheceram nele Deus. Neles foi reconhecido quem eles serviam. O mundo vai apontar o dedo para você, vai te condenar, mas você permaneça firme na sua confiança, porque por mais que você possa errar, você é ser humano, reconheça os seus erros, porque Deus se agrada dos humildes. Você errou, reconstrói de novo, vai à frente. Porque no mundo, se Deus procurasse os perfeitos, nós estávamos perdidos. Ele procura as pessoas sinceras de coração. E reuniu-se os principais, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. O fogo não teve poder, não queimou eles. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Ele livrou os seus servos que confiaram nele. Você vê que o rei mudou o decreto. O rei mudou de opinião, vendo o testemunho deles agora. Eram homens frágeis, eram escravos, eram pessoas submissas às autoridades, mas quando se tratava do Senhor da vida deles, isso não mudaria para eles em nada. Poderia ter o homem mais poderoso da terra, não ia convencer eles, porque eles haviam se entregado ao Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas. Meu amigo, as pessoas aqui apontaram o dedo naquela hora para ele e disseram: eles são loucos, estão malucos, eles não estão bem da cabeça. Mas só quem se entregou ao Senhor da glória, ao Senhor Jesus. A gente não deve olhar para o passado, a gente tem que olhar daqui para frente. A vida nova que você ganhou quando você aceitou Ele como Salvador, porque nós não somos perfeitos, cheio de falhas. Aqui você só não tem que repetir os mesmos dias. Você vai errar? Vai, porque não é perfeito. Mas você tem que fazer a diferença a partir daí. Não se preocupar com o que as pessoas vão pensar de você. Você só tem que se manter firme na sua opinião, no seu Senhor. Você vê que aqueles não aceitaram se curvar a um Deus feito pelas mãos de homens. Ele não aceitou. Eles criam um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que o próprio rei teve que admitir isso. O próprio Deus teve a sua opinião mudada.
o próprio Deus teve o reconhecimento que ele disse: os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus, que é o Todo-Poderoso. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo e nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego sejam despedaçados, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Eles eram estrangeiros, eles eram escravos, eles eram o último dos últimos, aos olhos humanos. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosos as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, um reino sempiterno que não tem começo, não tem fim, ele é Deus. E o seu domínio de geração em geração. Ei, você depositou sua fé em alguém que te decepcionou? Você depositou a sua vida na mão de alguém que te traiu? Você depositou a sua vida na mão de alguém que não te correspondeu à sua expectativa? Ei, está aqui. Ele te chama para perto. Ele te chama. Ele só quer uma coisa: confia. Você vê que ele diz, é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Confia nele. Confia. Ele prometeu que voltaria para buscar o seu povo. Você está depositando sua vida na mão de alguém? Você confiou na mão de alguém? Ela te decepcionou? Levanta a cabeça, filho. Porque Deus, o Todo-Poderoso, é um Deus extraordinário. Ele é tremendo. O seu poder é ilimitado. Confia nele. Deposita sua fé nele. Porque o homem, quando pula de paraquedas, ele confia que quando puxar a cordinha, o paraquedas vai sustentar ele no ar para que ele chegue na terra seguro. Ele deposita a sua vida num paraquedas. Ele confia a sua vida no paraquedas que vai se abrir e que ele vai chegar em segurança. Deposita a sua vida no Senhor Jesus. Creia nele e o mais ele fará. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.